Amém. Abra a tua Bíblia, Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 40. Evangelho de Marcos. Capítulo 1, versículo 40. Diz assim: aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe, pondo-se de joelhos diante dele, ele dizia: se quiseres, bem podes limpar-me. Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou-o e disse: quero, se limpa. E, tendo ele dito isto, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E, advertindo-o severamente, logo o despediu. E disse-lhe: olha, não digas nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a pregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Ok. Pai, nós rendemos-te graças, louvamos ao Senhor pela tua palavra. Ministra no nosso coração e aplique-a de forma que transforme a cada um de nós. Pai, eu peço no nome de Jesus, abra o nosso entendimento, abra, Senhor, o nosso coração nessa noite. Possamos estar cativos à tua vontade e à vontade do teu Espírito. Não seja eu, mas o Senhor, não seja a minha voz, mas a tua voz. Pai, ministra no coração de todos os teus filhos presentes e também aqueles que estão em casa, em nome de Jesus. Amém? Pode sentar. Irmãos, eu quero falar com vocês sobre mudança de vida. Primeiro, eu quero falar que como é bom poder estar na ceia, né? Ceia é sempre uma festa espiritual. Na verdade, parece uma cerimônia simples, alguma coisinha simples assim, mas no fundo, de fato é que é uma cerimônia espiritual. E tem muito a ver com a igreja, tem a ver com a gente. Então, por exemplo, um tipo da ceia está relacionado lá em Gênesis, ou Êxodo, quando o povo de Israel estava preso lá no Egito. Os irmãos sabem da história. Quando o povo de Israel estava preso lá, Deus resolve então libertá-los. Houve um dia que Deus, usando a sua bondade, a sua misericórdia, resolveu nos libertar. A palavra de Deus diz que todos ali foram salvos por conta de que todos eles, os israelitas, colocaram no umbral das portas ou no batente das portas um sangue que eles tinham colhido dos animais. Aquele sangue faz alusão à obra que Jesus fez na cruz, ao sangue derramado lá na cruz por Jesus. É um tipo. A Bíblia diz que o anjo da morte passou por cima e atingiu a terra dos egípcios, mas ao povo de Deus ninguém morreu. Isso nos fala da salvação que o Senhor preparou para nós através do sangue derramado de Jesus Cristo. Entenda o que eu estou falando. É muito importante que você compreenda que a obra de Jesus tem muito a ver com isso. Então, aquele sangue salvou o povo de Israel. O sangue de Jesus nos salvou. Nunca mais você vai morrer. Não é bom demais? Você não morre. Você sabe que existem dois tipos de morte. A primeira morte e a segunda morte. A primeira morte é essa morte natural. A segunda morte é a morte espiritual eterna. Mas não é uma morte onde a pessoa vai ficar deitada, dormindo. É uma morte onde há sofrimento. Quando fala-se de morte, fala de escuridão, de sofrimento. Então, nós sabemos que o inferno que foi preparado para o diabo e os seus demônios, ele também agora recebe os seres humanos que rejeitam a obra da cruz. Então, essas pessoas vão ver duas mortes, a primeira e a segunda morte. Nós somos filhos de Deus, nós temos essa morte natural, porque isso é destinado a todos os homens. Até eu tenho falado para os irmãos que não é uma morte, mas é uma transição para a eternidade com Deus, né? Por isso que quando o crente está morrendo, ou ele está para morrer, ou está nos seus dias, ou nas suas horas contadas, há uma paz, porque o Espírito Santo conforta o coração e dá força para ele nessa hora
da morte. Você fala, pastor, como você sabe disso? Eu sei. Eu sei, eu estive lá. Ou melhor, quase. Estava a porta aberta, eu pensei bem. Falei, Senhor, acho que não é, vamos voltar para trás. Pela misericórdia de Deus, voltei, né, pastor? Então, glória a Deus por isso. E também a ceia não nos fala só da salvação, mas a ceia também nos fala, por exemplo, de prosperidade. O povo de Israel estava lá no Egito, quando eles saíram de lá, a Bíblia nos relata que eles saíram riquíssimos de lá. Mas não só de prosperidade, nos fala também de saúde. Quando o povo de Israel saiu do Egito, saíram com saúde. Eles iam caminhar pelo deserto, não saíram, ninguém saiu enfermo do Egito. Todos saíram saudáveis. Nenhuma frieira no pé, irmão. Saíram 100% do Egito, fortes. Então, quando nós falamos de ceia, nós estamos falando principalmente da obra da cruz. É principalmente a obra da cruz. Aquilo que Jesus fez por nós. Principalmente isso. Mas a ceia também nos fala dessas outras coisas que estão muito ligadas à vida cristã. Tudo bem? Deu para entender? Não quero ser confuso com os irmãos. Quero que você compreenda. Peça para o Espírito Santo abrir o entendimento para você entender isso. Ele abre o teu entendimento. Tudo bem? Bom, então, é muito bom poder ceiar, participar da ceia. E hoje eu quero falar de mudança de vida. Mas não necessariamente nova criação. Não tem a ver com a nova criação. Não tem a ver com um novo nascimento. O novo nascimento acontece quando a pessoa não crê em Jesus, ou melhor, não disse publicamente, olha, eu creio em Jesus, quero entregar minha vida para Ele, quero fazer parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, a pessoa não fez isso. E, de repente, ela faz. Então, chama-se novo nascimento. A pessoa não era crente e se tornou agora cristã. Então, ela nasceu de novo. Mas o que eu quero falar, e lógico, se tiver alguém que não entregou a vida para Jesus, aproveite a oportunidade, que é a melhor decisão que você vai fazer na tua vida. Mas eu quero falar de mudança de vida, para você que já é cristão, para você que de repente já está na vida da igreja, ou não está, mas está chegando. Então, é importante falar sobre isso, porque a salvação é uma coisa, mas a continuidade da salvação tem a ver com essa mudança. E nós lemos aqui o capítulo 1, versículo 40, do livro de Marcos, ou melhor, do Evangelho de Marcos. Eu quero ler lá Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12 diz assim, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos então todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então, isso aqui é um conselho, isso aqui é uma direção que o apóstolo que escreveu Hebreus está dando para a igreja. Ele está falando para a igreja, olha, deixe todo o embaraço e deixe todo o pecado que tão de perto está de nós. Então, nós precisamos entender que isso tem a ver com cristianismo, tem a ver com crente, tem a ver com você, tem a ver comigo, que estamos nesse mundo e que às vezes nos embaraçamos com coisas deste mundo. Às vezes temos pecados escondidos, só você sabe, eu não sei. E você acha que Deus também não sabe, mas Deus sabe. E eu vou te dar uma péssima notícia, o diabo também sabe, entendeu? Então, tem aquele pecado que está escondido, só você sabe com Deus. Existem coisas que estão atingindo a nossa vida diariamente e que você precisa de uma mudança. Então, meus irmãos, como que nós podemos alcançar essa mudança? Como que nós podemos ter essa mudança? Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês. Então, em primeiro lugar, você precisa querer essa mudança. Você precisa querer. Para poder querer, primeiro você precisa aceitar que você precisa dessa mudança. Primeiro você precisa aceitar que está doente. A Bíblia diz que este homem leproso, ele procurou Jesus. Talvez ele cobriu a lepra para poder chegar até Jesus, porque ele queria mudar. Quem sabe, um dia ele estava lá, você sabe que lepra naquela época era diferente, é diferente de hoje. A lepra hoje, você tem um sinal de lepra, você vai, é medicado, a lepra
ela cessa, ela não avança. Mas naquele tempo, falar assim, você está leproso, o médico fala para a pessoa assim, olha, você contraiu lepra, você está com lepra. Pronto, acabou a vida da pessoa. Não tem mais esperança para a pessoa, porque não tinha remédio, não tinha cura. Então a pessoa tinha que ser tirada do meio dela, tinha que ser tirada da família, levado para um deserto, levado para um lugar isolado, onde ela ia viver lá com outros leprosos. E aí a família, de vez em quando, talvez levava ali uma marmitinha, colocava em determinado lugar, aonde a pessoa que estava isolada vinha, pegava a marmitinha e ia comer lá. Era uma vida totalmente sem graça, desgraçada mesmo. Uma vida que não tinha nada de graça. Então, naquela época, era o fim da vida da pessoa, o fim da vida social. Amém. Fica tranquilo, é igreja pentecostal, irmã. Pode deixar gritar, porque já é crente pentecostal, já desde... Eu sei que nós estamos sem salinha, né? As salas estão sendo preparadas, a volta das aulas agora voltando no municipal, nós já vamos abrir as salinhas e as crianças vão voltar para a sala. Já preparamos uma lá, na parte de cima, e as outras estão sendo preparadas aqui para os bebês, para as mães terem um acesso mais fácil aqui. Então, é uma questão de tempo. Então, eu peço paciência com os irmãos, com as crianças, mas também, se começar a gritar, pode ficar de pé, não tem nenhum problema. Tá? É que a gente se acostuma tanto com barulho de criança. Lá em casa tem a Elisa que grita e fala o dia inteiro. Chega uma hora que parece que eu nem estou ouvindo ela. Né? Então, é isso. Então, se você precisar ficar de pé, não se incomode. Eu não vou achar ruim, tá? Onde eu parei? Então, presta atenção. Aquele homem, ele tinha essa vida. Uma vida totalmente alienado. Não fazia parte da sociedade. Não estava incluído na sociedade. Então, sofria muito. E aí, de repente, ele caiu em si. Falou, espera aí, eu tenho lepra. Vou procurar o Senhor. Já ouvi falar que ele curou outros leprosos. E ele, então, vai procurar o Senhor. Mas o importante aqui, a lição que nós tiramos nesse primeiro ponto, é que, primeiro, ele quis ser curado. A primeira coisa que ele fez foi identificar, mas depois que ele identificou, ele falou assim, eu quero ser curado. Ele foi atrás. Então, por exemplo, você é crente, você é filho de Deus, você é cristão, você, de repente, já está há muito tempo na igreja, mas presta atenção. Será que não tem sinal de lepra na tua vida? E quando eu falo lepra, é assim, eu vou dar um exemplo. Não é aquele lance de final de ano que você faz, esse ano eu vou mudar a minha vida, vou ganhar mais dinheiro, vou trabalhar mais. Não é isso daí. Eu estou falando de uma mudança que acontece aqui dentro de nós. Porque, às vezes, a lepra pode ser, na tua vida, por exemplo, autoestima baixa, opressão, sabe? Opressão, depressão, por conta de mágoas, talvez chateações. Tem coisas que afetam a gente e que você nem percebe. Está te afetando a sua vida pessoal, está afetando os seus sentimentos, está afetando os teus relacionamentos, mas você não percebe. Você está leproso e não percebe. Precisa, às vezes, acordar. E isso precisa ser despertado em nós. Nós não precisamos aceitar esse tipo de coisa na nossa vida, porque o Senhor não nos fez, não nos criou, não nos gerou de novo para vivermos debaixo de opressão, para vivermos debaixo de angústias, de mágoas, de chateações, sempre achando assim, o outro é mais bonito que eu, sabe? Não, o outro, ele tem um emprego melhor do que eu. Não, o casamento dele é melhor do que o meu. Olha, para mim nunca dá certo. O meu casamento ruiu, o meu casamento faliu. Que cara que eu tenho de poder adorar a Deus. Tem muito isso. Às vezes a gente fica nos acusando, isso é um tipo de lepra. A gente fica pensando, olha quantas coisas erradas eu fiz na minha vida. É um tipo de lepra. E por não dizer que muitos acabam tendo pecados ali escondidos e acaricia ele o tempo todo e fica ali com ele, passa anos. Sabe, irmãos, nós temos que acordar para isso. Isso precisa nos incomodar. Eu estava explicando hoje em uns cultos sobre a questão da prosperidade na ótica de Deus. Qual é a prosperidade na ótica de Deus?
não tem a ver com riqueza. Não tem a ver com a pessoa ser multimilionário. Não tem a ver especificamente com dinheiro. Mas tem a ver de onde você estava e aonde você está hoje. Se você prosperou durante esse ano 1%, prosperou. Entendeu? Então, de repente, você não tem nada. Comprou um Fusquinha, apesar que Fusquinha é caro pra caramba hoje. Mas, você não tem nada, de repente comprou um carrinho simples. Você prosperou ou não prosperou? Prosperou. Agora, você tem muito dinheiro, você tem R$1 milhão. No ano que vem, você só tem 900 mil. Você deixou de ter muito dinheiro? Não, você tem muito dinheiro ainda. Mas você prosperou ou regrediu? Regrediu. Então, prosperidade tem a ver com isso, de aonde você estava e aonde você está hoje. Então, presta atenção, isso precisa incomodar você, você é filho de Deus. Se de repente as coisas não estão dando certo para você, e você está aceitando esse tipo de coisa, eu não estou falando para você que você tem que ficar fazendo campanha, ou mesmo falando palavras de expressão aí para... Não estou falando isso. Estou falando para você que precisa mudar aqui dentro de você. Isso precisa te incomodar. Espera aí, eu já casei 3 vezes, não deu certo ainda, tem alguma coisa errada. Eu estava falando que tem muita coisa que ainda me incomoda em mim. Em mim. Então, eu tenho um temperamento horrível, irmão. Tenho um temperamento muito ruim. E isso me incomoda. Então, eu estou procurando treinar. Então, eu vou treinando. Antes, eu não gostava que a Shirley falava para mim assim, vai lá em cima, porque é um sobrado, vai lá em cima, pega lá a xuxinha que eu esqueci lá em cima da cama, lá para prender meu carro. Eu falei, estou assistindo aqui, ou estou lendo um livro, estou fazendo alguma coisa, tem que parar para levar lá? Então, mas hoje eu estou treinando. Ela fala, eu saio sorrindo. Não quer dizer que eu estou gostando. Não estou falando nada disso. Não é que eu estou feliz com a situação, mas eu estou treinando. Eu estou treinando para quê? Para ser melhor, porque ser irritatiço não é de Deus. Você ficar irritado, você ter raiva, você ter mágoa, você ter ódio das pessoas, você está sempre de mau humor. Eu sempre estou de mau humor, mas não é todo dia, é só pela manhã, assim. E não é mau humor, é que eu não gosto muito de assunto. Então, por exemplo, eu acordo, não gosto de ficar batendo muito papo. A Shirley não, a Shirley já acorda, parece que está no País das Maravilhas. Olha lá. Né? Por exemplo, das 6 horas da manhã eu acordo, porque eu não consigo dormir mais do que às 6 horas da manhã. O sol apareceu, eu já estou de olho aberto. Mas isso é de uns anos para cá. Depois que eu virei 50, acabou a moleza. Não consigo dormir mais. A Shirley dorme, irmão. Eita, e dorme. Eu olho para ela, está dormindo. Eu falo, não pode ser um negócio desse. Mas sabe o que é? Sabe o que é isso? É a paz. É paz. Eu sempre falo para ela assim, eu não durmo para ela poder dormir, eu me preocupo para ela não precisar se preocupar. Então ela tem paz. Toda preocupação fica para mim. Aí ela dorme, que é uma maravilha, irmão. É uma bênção. Então, sabe, mas é treinando. Quer dizer, mas isso me incomoda. Então, o que eu faço? Eu simplesmente fico esperando o tempo passar? Não. Eu procuro melhorar em alguma coisa na minha vida. Deu para entender isso? Então eu falo, Senhor, eu identifiquei, eu não me gosto desse jeito. Eu não acho que eu estou certo desse jeito. Eu estou agindo errado com a igreja, eu estou agindo errado com aquele irmão, eu estou agindo errado com a minha família. Alguma coisa não está me incomodando. Então eu falo com o Senhor, Senhor, tem lepra na minha vida, tem alguma coisa errada em mim, me ajuda. Agora o camarada aqui tem uma lepra do tamanho do corpo dele, e ele não consegue enxergar, falta Cristo nele. Porque você não foi gerado para ter esse tipo de sentimento. Você não foi gerado para ficar falando mal dos outros. Já viu a pessoa linguaruda? Então, a pessoa linguaruda, ela fala mal de todo mundo, mas ela não sabe que ela é linguaruda. Só quem está ouvindo que sabe. Não é? A pessoa que fala mal, ela tem a língua do tamanho do... Mas ela não sabe. Ela não sabe. Então, a pessoa precisa descobrir isso. Alguma coisa precisa incomodar ela, para ela saber que ela tem lepra, porque aí ela vai buscar o Senhor e falar, Senhor, eu quero ser transformada. Entendeu? Eu quero ser transformada. Então, meus irmãos, em primeiro lugar, que esse microfone aqui, quando a bateria vai ficando fraca, ele vai cortando. Se os irmãos puderem me trocar ele, por favor. Então, em primeiro lugar, você precisa querer mudança.
Você precisa desejar essa mudança. Não tem como você receber de algo de Deus se você não entende que você tem lepra e que você precisa buscá-lo para falar, Senhor, eu preciso melhorar. A Shirley melhorou muito. Eu gosto de falar do meu casamento porque é um exemplo. Eu estou há 33 anos casado. Esse ano a gente faz 34 anos. E a Shirley ela melhorou muito. A Shirley era uma pessoa terrível. Os irmãos dão risada, mas é verdade, sabe? Mas a Shirley melhorou muito. Mas por que ela melhorou? Porque eu melhorei. Porque eu não era fácil. Então, por eu ter melhorado, houve uma reação do outro lado. Ela melhorou também. Então, hoje eu levanto, eu faço as coisas, de manhã eu levanto, eu desço, bato lá meu caldo lá, meu suco, meu detox, aí eu vou lá, espremo um limão, coloco água no copo, coloco bicarbonato, faço aquela espuminha, levo para ela na cama, volto, faço café, subo de novo. Mas também, do outro lado, às vezes estou no sofá. Aí eu falo para a Shirley, que vontade de tomar um chá, porque agora não estou podendo tomar café, que vontade de tomar um chá. A Shirley vai, você quer do quê? Não tem reclamação. Por quê? Você foi treinando isso. Tinha uma lepra no nosso meio. A Shirley reclamava de tudo e eu reclamava de tudo. Tinha uma lepra que machucava o casamento. Hoje acabou essa lepra, porque nós identificamos como agir. E o Senhor, o seu Espírito Santo, nos ajudou, nos envolveu para nós chegarmos nesse nível. Amém, meus irmãos? Não é bom demais isso, pastor? Está aqui 2 pastores experientes, né? Podem falar com muito mais propriedade do que eu, sem falar o pastor Manuel do meu lado direito. Segundo lugar, você precisa não só identificar essas lepras na tua vida, esse temperamento, essa baixa estima aí, ou talvez esse jeito seu que precisa ser mudado, mas também você precisa querer essa mudança. Se você não quer, Jesus não vai fazer nada por você. Mas, segundo lugar, você precisa agir com fé. A Bíblia diz que ele falou, Senhor, tu podes me purificar. Tu podes me purificar. Ele não fez uma pergunta, ele falou, tu podes me purificar. Porque ele sabia quem era Jesus, ele tinha ouvido falar de Jesus. Nós estamos aqui, esse ambiente é um ambiente de fé. É um ambiente de fé. Onde você entra aqui, não pode ser por uma questão social, mesmo que você conheça os irmãos, mesmo que você goste deles, mesmo que você se relaciona bem com eles, mas não é um ambiente social, é um ambiente espiritual. Então, precisa ser tratado com fé. Então, você entra aqui, você precisa compreender, ou assiste pelo YouTube, no caso os irmãos estão em casa, precisa ter fé. O que é ter fé? É acreditar que Deus ele pode intervir na tua vida, que Ele pode te curar, que Ele pode te libertar, que Ele pode agir de maneira sobrenatural na tua vida, mudar todas as circunstâncias. Isso é agir com fé, é você saber que Deus faz isso, que o Senhor Jesus ele faz isso. Então, quando você entra aqui, você tem que entrar com uma certeza, e nesse lugar Deus vai falar com você, que nesse lugar o Senhor vai tocar na sua vida, que nesse lugar o Senhor vai transformar a tua família, que nesse lugar o Senhor vai tocar nas tuas feridas, nesse lugar vai operar milagres em você, vai ter libertação na tua casa. Tem que ser assim. O Evangelho é dessa maneira. Evangelho quer dizer boa nova. Boa nova do quê, pastor? Você estava morto antes de Cristo. Dentro de uma perspectiva bíblica, toda a raça humana está morta e destinada ao inferno. Toda. Mas pela bondade, misericórdia, amor que Deus tem por nós, Ele abriu uma porta. Essa porta chama-se Jesus. Por isso que Ele fala assim, eu sou a porta. Quem entrar por essa porta vai ter alimento para comer. Então, Jesus é a porta. Deus, na sua bondade, no seu amor, nos deu uma porta, chamada Jesus. Hoje nós podemos sair da morte e entrar para a vida. Qual que é a boa nova? O que Jesus veio falar para o povo daquela época que estava debaixo da religião, debaixo dos ritos, sem nenhuma expectativa, sem nenhuma esperança? Ele veio dizer o seguinte, olha, a partir de hoje, vocês podem ficar despreocupados, porque agora a morte
eu tomei pelas minhas mãos. Hoje, a morte não tem mais poder sobre a vida de vocês. Então, você pode ficar despreocupado, porque a morte perdeu a força dela. Então, só para exemplificar para vocês, você sabe quando Jesus morreu, ele desceu ao Hades. A morte, ela só pode acontecer na vida de uma pessoa que tem pecado. Alguém tem pecado aqui? Quantos têm pecado aqui? Presta atenção. A morte, ela só tem poder na vida de uma pessoa que tem pecado. Jesus, então, morre e desce ao Hades. Quando ele desce ao Hades, a morte, então, vai fazer o quê? Abraçar, para não deixar a pessoa sair dali. Ela está morta. Mas só que quando a morte vê Jesus, não vê pecado nele. Então, por isso que Jesus venceu a morte, porque ele não tinha pecado, e a morte só tem domínio, a morte só tem poder sobre a vida das pessoas que têm pecado. Então a pessoa morre, ela não volta mais, ela está morta. Só que aí a morte vem Jesus, uma pessoa que não tem pecado, ela é obrigada a liberar Jesus. Jesus, então, recebe a aprovação de Deus em toda a sua obra, Deus o ressuscita dos mortos. Mas agora a boa nova para você, essa é a boa nova. Agora, todos aqueles que entregam a vida para Jesus, todos aqueles que se colocam debaixo do sangue de Jesus, um dia vai morrer. Só que quando você chegar lá no Hades, não no inferno, no Hades, na morte, o que vai acontecer? A morte vai olhar para você como olhou para Jesus, e não vai ver pecado em você por causa do sangue de Jesus. Então ela é obrigada a devolver você. Por isso que Jesus falou assim, que com aquele que morrer com ele também vai ressuscitar. Porque a morte não tem mais domínio sobre nós. Ela vai tentar te segurar, mas na hora que ela vê o sangue de Jesus sobre você, o que vai acontecer? Ela vai ter que te liberar para você ressuscitar. Ela não pode te prender. Por isso que Jesus, ele é o Senhor de todas as coisas. Ele tomou a chave da morte e do inferno. Hoje ele é Senhor de todas as coisas. Não é bom demais, irmãos? Por isso que eu não canso de falar desse Jesus. É tão bom isso, é uma segurança que nós temos. Então, voltando ao texto, é que às vezes nós saímos um pouco. Olha, então você precisa agir com fé. A Bíblia diz assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. A maneira que nós agradamos ao Senhor é tendo fé. Por isso que se você entrar aqui por uma questão social, você não está agradando ao Senhor. Se você entrou aqui porque você está sendo obrigado por um líder vir aqui, você não está agradando o Senhor. Agora, se você entrou por essas portas, sabendo, eu vou estar lá, o Senhor vai falar comigo, eu sei que o Senhor tem poder de me curar, eu sei que o Senhor tem poder de tocar na minha vida, eu sei que o Senhor tem poder de tocar nos meus sentimentos, nas minhas emoções. Se você entrou com fé aqui, eu quero te garantir uma coisa, você, pela palavra de Deus, você está agradando ao Senhor. Não é bom, meus irmãos? Você está agradando ao Senhor. Em terceiro lugar, você precisa deixar Jesus te tocar. A Bíblia diz que então, aquele leproso chega até Jesus, se ajoelha diante de Jesus, se humilha e fala, Senhor, tu podes me curar. E Jesus então, estende a mão sobre ele e fala, eu quero ser curado. E ele foi curado da lepra. Terceiro lugar, você precisa permitir que Jesus toque em você. E esse toque não tem a ver simplesmente com impor as mãos. Tem a ver com você ser agora dele. Agora você vai ser discípulo dele. Aquele homem, ele foi discípulo de Jesus, tanto que ele saiu dali e começou a anunciar Jesus para todo mundo. Ao ponto de Jesus não poder entrar mais na cidade, porque todo mundo ficou sabendo o que Jesus tinha feito. Ele não conseguia entrar na cidade. Ele tentava entrar na cidade, as pessoas não deixavam, porque queria agarrar ele, abraçar ele. Jesus teve que ir para o deserto. Então aquele homem seguiu a Jesus. Quando você permite que Jesus toque em você, a tua vida todinha é transformada e ela é mudada, você entendeu? Não basta apenas você saber que tem um problema, que tem uma dificuldade,
que tem um pecado, não basta saber, não basta apenas você decidir querer ser curado, não basta apenas você ter fé, porque o mundo todo diz que tem fé, não basta apenas você ter fé, você precisa permitir que Jesus te toque, e quando Ele te toca, você passa a ser um servo, um seguidor, um discípulo dEle, entendeu? Agora, nesse contexto que eu quero falar para vocês, porque havia uma mulher lá em Marcos, que ela era uma mulher pecadora, uma prostituta, 7 demônios ela tinha na vida dela. Quando ela se encontrou com Jesus, Jesus transformou a vida dela e ela não voltou para a prostituição. Ela, a partir de aí, desse momento, ela passou a seguir Jesus. Tinha um endemoniado lá em Gadara, o chamado endemoniado gadareno. Aquele homem, ele tinha família, deixou a família por conta dos demônios, que os demônios o arrastaram para o cemitério, acorrentado, vivia nu, andando pelos desertos. Quando Jesus o encontrou, a Bíblia diz que ele mudou a vida dele. Ele foi transformado ao ponto de ele falar: Senhor, eu quero ir contigo. Jesus falou para ele: você não vai comigo, volta para a tua casa. Mas mesmo assim ele continuou seguindo Jesus, porque aonde ele foi, ele anunciou Jesus. E a Bíblia diz que ele anunciou em toda a região lá de Decápolis. E muitas pessoas creram em Jesus por conta daquele homem. Pensa, o camarada está morando no cemitério. De repente ele aparece bonzinho, vestidinho, na cidade. E vai na casa dele, e abraça a mulher dele, abraça os filhos. Pensa o alvoroço na cidade, não era esse? Que ninguém podia tocar nele, que ele quebrava os grilhões, batia em 10 homens, e está aí, ó, Sãozinho, o que aconteceu com ele? Aí ele sentar na porta e começar a contar: eu encontrei um Senhor, um mestre, ele fez isso comigo. Pensa, como que não foi o testemunho dele? Então, meus irmãos, você precisa ser tocado, e quando você é tocado, porque muitas vezes você é salvo, você chega aqui dentro e você traz com você chega na vida da igreja, você traz com você muitos achismos. Você traz com você muitas malas, muitas bagagens. Você chega aqui com muitas mágoas no coração, você chega aqui com muita coisa na tua vida. Outro dia eu estava conversando com a irmã Zilma, me permite falar? A irmã Zilma? E a Zilma até participou de um curso sobre essa questão. Ela faz um trabalho de libertação que nós fazemos lá no encontro, muito parecido, mas ela faz individualmente. Então, porque a pessoa vem para cá, se converte, mas ela pensa que só se converter é o suficiente. Ela precisa viver uma mudança constante, porque eu aceitei Jesus, eu entreguei a minha vida para Jesus, eu parei de fumar, eu parei de beber, mas eu continuo magoado, eu continuo com raiva do meu pai e da minha mãe, eu continuo com problemas de temperamento, eu não fui transformado no meu temperamento. Então, essa mudança constante deve acontecer em nós. Por isso que, em primeiro lugar, você tem que identificar. Segundo, você tem que querer. Terceiro, você tem que agir com fé. Mas agora, você precisa permitir que Jesus toque em você. Se Ele tocar em você, a tua vida nunca mais será a mesma. Você entendeu? Mesmo que você venha para cá e você olha aqui e fala assim: mas pastor, eu tenho algum pecado escondido ainda. Pastor, eu tenho o meu temperamento assim. Pastor, eu não consigo me impor, incluir na célula, incluir nos ambientes que eu estou. Eu me sinto muito para baixo. Eu olho as pessoas e vejo que elas são maiores, melhores do que eu. Mas eu vou falar para você, se isso te incomoda, você está no lugar certo, porque Jesus quer tocar em você nessa noite para transformar a tua vida. Deu para entender? Então você vai até Jesus, você reconheceu, agora você precisa que Jesus te toque, porque se Jesus não te tocar, não há cura. Ele foi, se prostrou, ele tinha fé, mas para ele ser curado, Jesus teve que tocar nele. Mas quando Jesus toca em alguém, a pessoa passa a segui-lo. Tem muita gente que vem para a igreja, ele recebe a bênção, mas não segue Jesus. Ele é salvo, mas não fica na igreja. Ele recebeu, ele falou: Senhor, salva meu casamento, Senhor. Aí o Senhor salva, porque o Pai, ele fala assim, o Pai Celestial, ele fala assim: vocês sendo pais terrenos, sabem dar boas coisas para os seus filhos, pensa, o Pai Celestial não dará para aqueles que o pedem. O Pai é bondoso. Aí você fala para ele assim: Senhor, você vem aqui, ora, a gente ora por você, você fala: Senhor, eu tenho uma porta de emprego que eu preciso tanto. O Pai abre uma porta de emprego para você. Nós temos vários testemunhos aqui. Senhor, salva o meu casamento. O Pai salva teu casamento, porque tem muitos testemunhos acerca disso. Aí,
Você recebeu a bênção do casamento. Você estava, né? Aí você recebe a bênção do casamento, depois você não quer saber mais do Senhor. Biblicamente, você não vê, eu não tenho uma lembrança de alguém na Bíblia que foi tocado pelo Senhor e o abandonou depois. Aquela prostituta passou a seguir uma das melhores, ou talvez as mais próximas seguidoras de Jesus, Maria Madalena. Aquele gadareno queria estar com Jesus. Jesus não permitiu, mas ele não deixou de seguir Jesus na cidade onde ele estava. Aí você vai lá para Zaqueu. Zaqueu era um camarada que só pensava em dinheiro. Tinha culto de Tadel. Zaqueu, você vai no culto de Tadel? Não, sabe o que é? Eu tenho que trabalhar até 10 horas da noite. Você acha que você ganha mais trabalhando mais? Você sabe que a riqueza, ela não é conquistada desse jeito? Alguém já te falou alguma coisa sobre isso? Um dia você precisava fazer um curso de finanças, para você entender que o trabalho excessivo só desgasta você. Você trabalhar dia e noite, dia e noite, dia e noite, dia e noite, não te enriquece, te destrói. Por quê? O teu coração fica naquilo. Há um ditado que quem corre atrás de dinheiro não alcança o dinheiro. Você tem que trabalhar para o dinheiro vir na tua mão. E isso é o fato. Mas não vamos entrar nesse caso, né? Estou aqui para dar aula de finanças para vocês. Mas eu quero falar para você que Zaqueu era assim. Zaqueu não tinha tempo. Vamos para o Tadel? Não dá. Eu tenho que trabalhar até tarde, sabe? Mas tinha tudo. Mas você não tem casa já, você não tem carro, você já não está bem financeiramente, você já construiu e tal. Para que Zaqueu? Mas o Zaqueu, alguns historiadores dizem que Zaqueu ele era vidrado por dinheiro, ao ponto de prejudicar as pessoas. Prejudicava todo mundo. Mas um dia, e os historiadores dizem o seguinte, que Zaqueu tinha um detalhe, ele não tinha paz, ele era oprimido por conta do dinheiro. Então, ele ia deitar, ele não dormia, ele ficava com aquela perturbação constante, porque o negócio dele era só dinheiro, era só ter coisas, e dinheiro, e ter coisas. Então, aquilo começa a perturbar, a pessoa não tem tempo para se relacionar com Deus, não tem tempo para fazer uma oração, não tem tempo para ler a Bíblia, não tem tempo para falar, Senhor, obrigado. Não tem tempo, porque o negócio dele é só dinheiro. Mas um dia, então, Zaqueu se encontra com Jesus. E Jesus muda a vida de Zaqueu. Qual foi a grande mudança? Que Jesus falou para ele, olha, a partir de hoje, toda a opressão acabou na tua vida. Toda a mágoa acabou na tua vida. Sabe o que Zaqueu fez? Zaqueu falou, Senhor, eu vou devolver de forma quadruplicada para todo mundo que eu prejudiquei. Aquilo que eu tirei, eu vou devolver. Pensa agora, vamos nos voltar para lá, pensa a fila que era de gente na porta da casa de Zaqueu. Aí alguém passa e fala, o que é isso aí? Zaqueu está devolvendo o dinheiro de todo mundo que ele pegou e roubou. Sério? E o camarada vai para a fila. O outro passava, o que é isso aí? Zaqueu. Aí alguém perguntava assim, mas o que aconteceu com Zaqueu? Sabe, eu estou sabendo aí que ele encontrou um homem aí que mudou a vida dele. Agora ele diz que segue esse homem, um tal de Jesus. Então, presta atenção. Lembra lá de José no Egito? A Bíblia diz que as pessoas olhavam para José e viam que Deus era com ele. Deus fazia parte da vida de José diariamente. Era todos os dias. As pessoas precisam ver diferença em você. Precisam olhar para você e ver o teu testemunho, que Deus é na tua vida. Então, todos esses que eu estou mencionando, eles davam testemunho de que Jesus tinha transformado a vida deles. E eles simplesmente não viraram as costas e foram embora. Eles se comprometeram, porque existe dois tipos de evangelho. Um evangelho que é só evangelho de privilégio. É aquele evangelho que a pessoa só quer o privilégio do reino. Então ela vem aqui e ela quer receber a bênção de Deus. Mas quando ela recebe, o evangelho do privilégio é esse. A pessoa vai embora, não quer saber mais Jesus. Mas o evangelho bíblico, o cristianismo bíblico, nos fala de duas posições. Uma de privilégio, um evangelho de privilégio, e também de responsabilidade, quer dizer, de compromisso. A partir da hora que eu sou transformado por Jesus, agora eu quero seguir Jesus. Falou de Jesus, eu estou aceso, estou vibrando por causa de Jesus. Os irmãos estão entendendo, amém? É que os irmãos ficam olhando com esses olhos para mim, eu fico meio confuso. Entendeu? Quando Jesus toca em você, você passa a segui-lo. As pessoas olham para você e vêem diferença em você. Você acha que as pessoas não viram o leproso lá? Você acha que o gadareno não fez um baita de um estardalhaço onde ele morava?
Você acha que Zaqueu não testemunha de Jesus? A partir daquele momento se tornaram testemunha de Jesus. Passaram a seguir Jesus, passaram a se envolver com Jesus, passaram a se relacionar com Jesus. A vida de cada um de nós muda. Agora, não pode falar um não para um crente. Não pode chamar a atenção do crente que ele já quer sair da igreja, quer sair da célula, quer entregar a liderança. Hoje não é Tadel, mas vou dar uma pincelada, né? Quer entregar tudo, não quer mais vir nos cultos. Ah, não. Hoje eu estava com um rapaz aqui, da rede Pedra Angular, e eu falei, que bom que você está aqui. Não, pastor, agora eu estou de volta. Mas por quê? Por causa da pandemia. Mas, pastor, eu vou falar uma coisa para você. Esse negócio de pandemia, de falar que não vem para a igreja por causa de pandemia, é mentira. Ele falou para mim. Eu falei, por quê? Porque todo mundo que eu encontro o pessoal da igreja em todo lugar. Agora não pode vir na igreja porque é pandemia. Então, quer dizer, não recebe do Senhor. Não recebe. Meus irmãos, o projeto de Deus na tua vida é muito maior do que esse que você está pensando. O projeto de Deus para você é muito mais amplo, muito mais grandioso, para o teu casamento, para a tua vida pessoal, é muito mais. Agora, você precisa entender que você está leproso, que você precisa de cura, você precisa querer isso, precisa agir com fé. Agora, você precisa permitir que Jesus toque em você. Amém ou não amém? Amém. Fique de pé em nome de Jesus. Presta atenção. Quero fazer uma oração com você. Talvez você está aqui. Eu despertei alguma coisa aí dentro de você. Espero que não seja raiva, né? Eu despertei alguma coisa dentro de você. Você olha para dentro de você e você fala, realmente, eu tenho uma lepra espiritual. Eu sou preguiçoso espiritual. Me dá preguiça de ler a Bíblia. Me dá preguiça de orar. Fala para a igreja, vim para a igreja dá até cansaço, só de vir, só de falar. É uma lepra. De repente você está identificando, mas isso está te incomodando. De repente é um temperamento teu que precisa ser mudado. A sua estima está lá embaixo, precisa melhorar isso. As coisas precisam te incomodar, porque você não foi gerado por Deus para viver desse jeito. Você está entendendo o que eu estou te falando? O Senhor tem coisas grandes para você aí. Agora, essas coisas grandes vai depender de uma ação tua, de uma atitude, de você ter fé e permitir que Jesus toque em você. Não viva um evangelho só de privilégios, mas viva um evangelho que você queira se relacionar com aquele que é Senhor de todas as coisas. Então, fecha os teus olhos. Coloca uma mão no teu coração assim. Você vai fazer uma oração comigo. Talvez você está aqui, você nem é crente. Você vai fazer essa oração comigo também. Não se preocupe. Se você está aqui, o Pai te ama também. E te ama demais. E não quer que você viva essa vida que você está vivendo. O Senhor quer te colocar em posições altas. Ele quer tirar você desse quarto escuro. Mas, pastor, eu já sou filho de Deus. Filho de Deus pode ficar em quarto escuro? Você não pode, por isso você tem que sair. Você está, mas você não pode ficar lá. Então faça uma oração comigo, diga assim, Pai, em nome de Jesus, eu creio na Tua palavra. Para por aí. Você precisa falar, não é mente. O que transforma é pela palavra. A palavra que sai da tua boca, ela tem poder de transformar a tua situação. Então faça isso de novo. Fala, Pai, em nome de Jesus, eu creio na Tua palavra e eu aceito a Tua palavra. E eu sei que aquilo que eu estou vivendo, de sofrimento, de angústia, de opressão, de uma estima baixa, Pai, eu sei que não vem de Ti, porque a vida que eu tenho em Cristo é uma vida de vitória, que diante das situações difíceis, eu tenho paz dentro de mim. Por isso, nesta noite, eu recebo a Tua palavra de cura, a Tua palavra de libertação, a Tua palavra de vida. Eu recebo a Tua presença na minha casa, no meu casamento, na minha vida, nas minhas finanças, diga assim, nos meus negócios. Eu recebo a Tua palavra, a Tua presença, a Tua unção sobre mim. Por isso, nesta noite, eu recebo
o Senhor Jesus Cristo como o único Senhor da minha vida, pois eu sei que todo aquele que invocar o nome do Senhor Jesus Cristo será salvo. Você vai louvar o Senhor antes de nós participarmos da ceia. Eu quero que você enche o teu coração com isso. Quero que você aplique o teu coração no louvor. Se você sabe, fecha os olhos, levanta as suas mãos. Você está diante da graça, diante do trono da graça. Levante as suas mãos e adore aquele que é digno de receber. E diga para Ele: Senhor, toque em mim.